Qual é a origem e o significado do termo pastor na Bíblia ou na doutrina dos homens, na eclesiologia das denominações? No mundo, na economia mundial, o termo pastor não foi criado para designar o clérigo que hoje existe no protestantismo ou o padre no catolicismo. Tudo isso vem lá de outro lugar. Não, a origem do termo pastor não é religiosa. Você sabia disso? A origem do termo pastor é econômica, é pecuniária, é do dinheiro. O verbo pastorear refere-se, na contextura bíblica, a qualquer liderança, seja ela política, ou religiosa, ou moral, ou imoral. Não tem a ver nada com o clérigo que está aí. O clérigo que está aí existe, mas na Bíblia não. Arranje outro cavalo para montar, porque isso aí está errado. É arbitrariedade hermenêutica fazer dos pastores de Efésios 4:11, o pastor clérigo que hoje existe, o reverendo, a pastora, ou o apóstolo, o chefão, o missionário, o doutor, fulano de tal, chefão da igreja. Não. A origem do termo pastor, biblicamente, é, portanto, pecuniária. Por exemplo, quando Moisés diz lá, no Números 27, 16 a 17, ponha um homem sobre esta congregação do Senhor, para que esta congregação não venha a ser como ovelhas sem pastor. Está dizendo, ponha um presidente, um rei, um governador, o que você quiser, para que essa congregação não seja um bando de pessoas sem um líder. Mas eles apanham propositadamente esse pastor e faz aí o clérigo que hoje existe e há séculos. O contexto mostra, o contexto de Lucas, digo de Números 27, 16 a 17, ou de 15 a 18, o contexto mostra que esse pastor nada tem a ver com o clérigo de hoje. A contextura é da economia mundial, quer dizer, da economia mundana. E se alguém estabelece hoje o pastor como sendo da Bíblia, pode fazer isso por algumas razões. Uma delas é a ignorância. Outra delas, quem sabe, é o proveito da ignorância do povo. Que Deus nos dê graça. Estou falando isso porque posso falar. Conheço a minha história, e a minha história é conhecida. Glória a Deus por isto, e por sua misericórdia. Estou falando aqui, portanto, estou atirando num pé, este é meu pé, e não vou livrar o seu, porque a palavra de Deus mostra que pastor tem origem. Abel era pastor e Abel não era clérigo. Abraão era pastor e tinha pastores e ele não era clérigo. Ló tinha pastores, ele era pastor e tinha pastor. Gênesis 13, versículo 8. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. De quê? Pastores de égua, pastores de vaca, pastores de cabrito, pastores de ovelha, pastores de tudo. Menos o pastor que hoje existe.
Agora, os dirigentes da igreja são os presbíteros. Esses são os dirigentes. Em pluralidade, sem hierarquia, mas você vai dizer, mas isso não pode. Bem, o capeta diz que não pode, mas a Bíblia diz que pode. Se a Bíblia disse, o que você diz não vale nada. O que eu digo nada vale se é contra a Bíblia. Eu posso justificar, você pode ter 1000 explicações, mas que é do capeta é. A palavra de Deus mostra que o pastor, portanto, é termo da agenda da humanidade e sempre se relacionou com o serviço público, serviço social, serviço útil, serviço lucrativo pecuniariamente falando. Talvez esse pecuniariamente falando que hoje influencia muita gente. E pode também a vaidade do homem se pôr à frente, como tal, como teólogo, como doutor, como o reverendo. Reverendo é o senhor. Você sabe que você não é reverendo. Todos os homens sabem que somos uns fajutas, desgraçados, melhor, ex-desgraçados. Se alguém não é ex-desgraçado, ainda é desgraçado. E o inferno é seu destino. Pela graça de Deus, fomos salvos por Jesus Cristo, para servirmos somente a Deus. Não como clérigos denominacionais mundanos, voltados para o que é pecuniariamente falando. O dinheiro pode ser útil para nós, para comprarmos nossa roupa, para vivermos, para nossos filhos estudarem, por exemplo, mas não é a finalidade. A finalidade é o serviço ao nosso Deus. Amém.